Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Boa tarde, paz seja convosco. Essa é a live Heróis da Fé e o tema de hoje é Moisés desprezando os tesouros do Egito. Sejam bem-vindos, paz seja convosco. Estudo abençoado sobre os heróis da fé, Hebreus capítulo 11, é um dos capítulos mais lindos das Escrituras Sagradas. E dos heróis da fé, no capítulo 11, eu vejo que Moisés é o que mais tem versículos, né? Vai do 23 até o 29. Os outros, geralmente, é um versículo apenas. Já Moisés e Abraão também tem alguns versículos de destaque. Vamos falar então hoje sobre Moisés. Moisés desprezando os tesouros do Egito por amor a Cristo. Aleluia. O nome de Moisés em hebraico, essa palavra que está aí, é Moshe, ou tirado das águas. Está lá em Êxodo 2, versículo 10. Ele foi tirado das águas, como nós sabemos, por conta da perseguição aos hebreus, foi lançado no rio, mas como ele foi tirado das águas, a própria princesa, filha de Faraó, colocou o seu nome Moshe, tirado das águas. Deixa eu melhorar aqui, pronto. Tirado das águas. Moisés ou Moshe. As origens de Moisés, né? Moisés era da tribo de Levi, isso está em Êxodo 6:20. O pai dele chamava-se Arão, que significa povo formoso, e sua mãe, que é pouco mencionada, se chamava Joquebede. Se não me engano, só tem referência a Joquebede umas 2 vezes na Bíblia. Joquebede significa Javé é glória. Javé é glória. Então, ela não é muito famosa. Talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem sobre Joquebede. Mas eu acho que todo crente já ouviu uma pregação, um sermão, uma escola dominical sobre Moisés. Então, o seu filho Moisés foi a sua glória, resplandeceu a glória de Deus no seu rosto quando desceu do monte, né? Esse é Moisés, filho de Joquebede. Não podemos tirar a honra dessa mulher que de forma anônima criou e depois é a única mulher na Bíblia que ganha um salário para cuidar do próprio filho. Ela cuidou, né, para Moisés a pedido da princesa. Cuidou de Moisés a pedido da princesa, e isso foi providência de Deus para preservar o povo no Egito e para tirá-lo de lá depois. Ele foi educado em toda a ciência do Egito. Sabe o que é toda a ciência do Egito? Atos 7:22 é a pregação de Estevão, uma das maiores pregações da Bíblia Sagrada, porque Estevão faz ali um sermão expositivo, é uma mensagem tremenda sobre as Escrituras, falando de todos os patriarcas, passando pelas 12 tribos de Israel. Ele faz um verdadeiro panorama de todo o Antigo Testamento. Sabe quem está assistindo aquela pregação? Saulo de Tarso. Eu acredito que a conversão de Saulo começou ali. Assim como eu acredito que o espinho na carne de Paulo seja exatamente ele ter participado da morte de Estevão. Isso está gravado na live de 2 Coríntios capítulo 12, que eu aconselho você a assistir depois. A Bíblia já está toda gravada aqui no canal. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, leu os 1189 capítulos, 31.173 versículos. Vale a pena você consultar
o livro que você desejar. Ele foi educado no Egito, que era o império de então, com a cultura muito além do seu tempo. Nós vemos até hoje aí o mistério das pirâmides, nós vemos até hoje construções fenomenais no Egito, sem explicação ainda, muitas delas. E a medicina já era avançada aqui, Moisés aprendeu tudo, medicina, astronomia, tudo, economia, matemática, física, química. Moisés foi formado em toda a ciência do Egito, inclusive em artes marciais, que quando ele mata aquele oficial, significa que ele, como príncipe, ele tinha um treinamento diferenciado, né? E ao enfrentar o soldado egípcio, ele matou facilmente. As experiências no deserto. Primeiro ele pastoreou as ovelhas de seu pai, Jetro, de seu sogro, né? Pai da sua amada esposa. Êxodo 2:21. Eu costumo dizer o seguinte, que antes de você pastorear suas próprias ovelhas, você tem que saber pastorear as ovelhas dos outros. E Moisés teve esse treinamento, né? Ele pastoreou as ovelhas de Jetro, aí depois ele pastorear suas próprias ovelhas, o povo de Israel, quanto mais rebelde, povo difícil, mas ele cumpriu essa dura missão, né? Só um detalhe aqui que eu não coloquei no slide. Eu digo para os alunos do seminário que o curso teológico, o seminário de Moisés, foram 3 módulos. Módulo 1, teoria no Egito, 40 anos. Módulo 2, apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, para aprender a ter paciência, cuidar de ovelha, para depois cuidar de gente que parece muito com ovelha. E módulo 3, a prática atravessando o deserto com o povo mais difícil de ser apacentado da face da terra. Então, 120 anos de seminário, tá bom para você? Tem gente que quer fazer por correspondência em um mês, fica à vontade. Só não vai ter a experiência de Moisés. O seminário dele foi pesado. Experiência no deserto de pastoreio e o encontro com Deus. Eu não vou ler esses textos porque a live é um resumo, mas você pode consultar com calma. Êxodo 3, do 1 a 14, ele se encontra com Deus, aquela sarça arde, mas não se consome. É Deus chamando Moisés e dizendo, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. E a gente chama até hoje Israel de terra santa. Eu quero, em particular, se acabar o bombardeio, eu quero fazer os 60 anos lá, uma caravana para Israel, se Deus quiser, o ano que vem. É realmente a terra santa, é verdade. Mas a terra santa que Deus está se referindo aqui, tira a sandália dos seus pés, que esse lugar é terra santa, é a missão que Moisés estava recebendo. Terra santa aqui é a vocação, é o chamado. Quando você recebe um chamado de Deus, você está pisando em terra santa. Ok? Ninguém detém, é obra santa, aquele hino. Tem um trecho que diz, estou pisando em terra santa. Então, se você foi chamado para o ministério, você está pisando em terra santa. Cuidado, aleluia, porque o chamado é terra santa. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo. Falei, né? Encontro com Deus. Vamos lá. Os ofícios de Moisés. Olha, um currículo invejável, tá? Moisés foi libertador. Estevão diz isso na sua pregação, no seu sermão expositivo, em Atos 7:35. Libertador. Ele foi chamado para isso, para libertar o povo do Egito. Mas ele também foi legislador. Mateus 17:3 é feito referência a Moisés. Moisés, na verdade, ele fundou a nação de Israel. Ele não apenas legislou, ele era ali, ele acabou se tornando uma espécie de rei, de juiz, entendeu? Ele exercia os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ele fundou a nação de Israel, porque até então era um povo nômade, descendentes de Abraão, mas não era uma nação institucionalizada. Eles não tinham constituição. Então a lei, a Torá, vai ser a constituição, digamos assim, da nova nação
que vai surgir com Moisés. Então ele foi libertador e também legislador, profeta. Deuteronômio 18, 15 e 18, Moisés disse que depois dele, ele profetiza que virá um profeta maior do que ele. É o profeta maior, que é Jesus. Tá? Vale aqui esclarecer, e eu peço que você depois pode ir lá em João, Evangelho de João, capítulo 1 e capítulo 2, porque diz assim, perguntaram a João Batista, és tu profeta? E ele disse não. E por conta disso, um cidadão assistindo minhas lives disse que eu era herege, porque eu disse que João Batista era profeta. Ele disse, João Batista não é profeta, pastor, o senhor não conhece a Bíblia. Eu falei, rapaz, me explica aí então. E ele disse, tá aqui, ó. Lá em João diz, quando perguntaram a João Batista, né? És tu profeta? Ele disse não. É só ler em uma versão diferente para você não pagar esse mico. É só ler em versões diferentes para você entender o que está sendo comentado ali. Na verdade, o texto diz, és tu o profeta? Mas tem uma Bíblia mal traduzida que fala realmente profeta. Aí, por conta disso, o irmão só leu Bíblia, né, que ele comprou no camelô, não leu uma versão melhor, não procurou pesquisar, não fez seminário direito. Aí ele achava que eu era herege. Mas eu não sou herege. É que perguntaram a João Batista, você é o profeta? Aquele profeta. Tem uma tradução que diz até assim, você é o profeta que Moisés falou? Aí João Batista disse, não sou não. Ok? Então é bom ler a Bíblia toda, né? E é bom ler em várias versões para poder não cometer esse erro, essa gafe. Moisés, profeta, está confirmado em Atos 3, 22 também. Ele foi um historiador, ele escreveu o Pentateuco, ou a Torá. Pentateuco é uma palavra grega. Na verdade, o nome correto é Torá, no Antigo Testamento. A forma de nós facilitarmos o entendimento foi Pentateuco, que vem de 5, são 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o escritor foi Moisés. Além disso, ele foi poeta, porque Êxodo 15 fala do cântico de Moisés, né? O Senhor, varão de guerra, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ele compôs o cântico e Miriam puxou a música, né, no ministério de louvor, e aí estava formada a igreja, né? Moisés criou o texto e Miriam puxou a música para dançar e comemorar a vitória, né? Deuteronômio 32, esse texto é lindo demais. Ele abençoa, Moisés abençoa poeticamente cada uma das tribos. E olha que eu estou falando de Moisés, que não entrou na terra por causa do povo, mas ele abençoa como um pastorzão, como alguém que ama aquilo que ele fazia. Ele abençoa tribo por tribo, e quando chega no final, resumindo a bênção de Moisés sobre as tribos, ele diz, não há outro, ó Jesurum, como o teu Deus, que cavalga para a tua ajuda. O Deus eterno te seja por proteção, por isso Israel é invencível. O Deus eterno te seja por proteção. Israel tem a bênção de Abraão, de Isaque, de Jacó e de Moisés. O Deus eterno te seja por proteção. Ele lance o inimigo diante de ti e diga, destrói-o. Que palavra poderosa. Uma profecia em forma de poesia, ou uma poesia em forma de profecia. Quem assistiu minhas lives aí sabe que eu sempre comentei sobre isso, né? A profecia é também chamada de poesia em alguns lugares na Bíblia. Além disso, Moisés também compôs o Salmo 90. Foi a única questão que o pastor João Neres errou no vestibular do Seminário Batista do Sul do Brasil. Apareceu lá, quem compôs o Salmo 90? Eu falei, Batista não conhece a Bíblia. Davi, marquei Davi e me dei mal. E foi Moisés. Ainda bem que eu errei, porque eu nunca esqueci. Aquilo que você erra na prova, você nunca esquece. Salmo 90 é de Moisés e 91 provavelmente é dele, porque o 91 é autor desconhecido, mas se está depois do 90, a possibilidade maior é que seja de Moisés, justamente porque o esconderijo do Altíssimo seria a rocha onde Deus o escondeu naquele momento de intimidade em que Deus passou e ele conseguiu ver pelas costas.
O cântico de Moisés é tão poderoso que é cantado em Apocalipse 15 e versículo 3 em diante, tem lá o cântico de Moisés. Exemplos de Moisés. Os textos aí eu não vou ler, fica para você fazer um estudo demorado, né, que dá mais de 1 hora, e já estou com 15 minutos. Mansidão. O texto de Números 12:3 diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, segredo aqui só para quem assiste a live do pastor João Neres. Ele não era manso assim não, tá? Porque quando ele só tinha o módulo 1 do seminário, só tinha teoria, e ele saiu e viu um hebreu sendo maltratado, ele pegou o oficial e 3 golpes de karatê e ele matou o oficial. Ele era manso? Não. Aí ele fugiu. Quando ele chegou lá, na beira daquele poço, em Midian, vinham as meninas, filhas de Jetro, para dar de beber às suas ovelhas, e os pastores machistas impediram as meninas de dar de beber às ovelhas, né? Moisés usou o karatê de novo, bateu em todo mundo e mandou as meninas darem de beber às suas ovelhas, né? O seu rebanho, na frente de todos. Então, uma delas, Zípora, se apaixonou na hora, né? E Moisés casou com ela. Então ele não era manso, mas o ministério tornou ele manso. Tá? Então Deus chama muitas vezes, quando chama o pastor, Deus já chama vendo o que ele vai se tornar e não o que ele é. Quando Jesus chamou Pedro, Jesus sabia o que Pedro seria, o que Pedro conquistaria, né? Mas ele não era ainda, ele era bravo, cortava a orelha, né? Pedro queria partir para a briga, mas depois que ele se converte, Jesus disse: Pedro, quando você se converter, você vai para um lugar que você não quer. E ele foi para a cruz. O historiador Eusébio de Cesareia diz que ele morreu e na hora da crucificação ele pediu para colocar a cruz de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como seu mestre. Então Moisés tem um exemplo de mansidão, tem alguns exemplos aí de versículos, né, na Bíblia sobre mansidão. O próprio Jesus disse: vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. O crente é manso, mas a gente não se converte manso, né? A gente se converte brabo, mas Jeová vai amansando com as lutas, com as tribulações, né, para nós nos aperfeiçoarmos. Moisés é um dos maiores exemplos de intercessão. Êxodo 32, ele diz: Senhor, não mate o povo. Deus diz: sai da frente, porque eu vou matar todo mundo e eu vou matar. Moisés diz: então mate a mim. Se é para matar o povo, mate a mim primeiro. Aí Jeová: opa, gostei dele. Aí o Senhor disse: tudo bem, não vou matar, mas eu também não vou, para eu não me estressar e, né, mandar descer fogo do céu, eu vou mandar um anjo. Moisés disse: com anjo eu não vou, eu só vou se o Senhor for. Aí Deus pensou assim: gostei dele de novo, eu vou. Aí ele ficou ousado demais, porque crente é assim, você dá um dedinho ele quer a mão toda, né? Ficou ousado demais e disse: então deixa eu ver a tua glória. Aí Jeová disse: aí você pegou pesado, quem vê a minha glória certamente morrerá, mas eu vou permitir que você veja enquanto eu passo. Que privilégio. Moisés, quando subia aquele monte lá, nem comer ele precisava, porque ele estava alimentado pela glória de Deus, literalmente, alimentado pela glória de Deus. Eu estou bebendo água aqui, é necessário. Ninguém suporta um jejum de 40 dias sem água. Sem comida, sim, mas sem água, humanamente, não. E o único, na Bíblia tem 3 homens que a Bíblia menciona que jejuaram 40 dias. Moisés pela lei, Elias pelos profetas e Jesus pela nova aliança. Mas o único que menciona pão não comeu e água não bebeu é Moisés. Pode ser que os outros tenham feito isso também, mas o texto não diz. No texto de Moisés é claro: pão não comeu e água não bebeu. Foi sustentado, certamente Jesus foi assim também, mas o texto não fala. E Moisés fala claramente: pão não comeu e água não bebeu. E detalhe, ele jejuou 2 vezes, ele teve que voltar lá e jejuar de novo, porque ele quebrou as pedras por conta da rebeldia do povo no episódio do bezerro de ouro.
intimidade com Deus. Êxodo 33, 18. Deixa eu ler esse versículo. Estou com a Bíblia aberta aqui. Essa Bíblia aqui que eu estou, vou mostrar para vocês, é a Bíblia palavra-chave aqui, ó. Essa é velha de guerra, toda amassadinha porque é usada. E essa Bíblia ela tem a explicação de cada palavra. Eu vou mostrar já uma palavra para vocês aqui. A explicação de cada palavra, por isso o nome dela é palavra-chave. 33, 18 diz assim: então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Aleluia. Muita intimidade. No 34, 29, 34, 29 diz assim: e aconteceu o que? Descendo Moisés do monte Sinai. Desceu Moisés do monte Sinai. Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Meu Deus do céu. É muita intimidade com Deus. E naquela época. Que coisa linda, né? A história de Moisés. Aliás, eu não coloquei aqui o versículo, mas a Bíblia diz que quando ele morreu, nunca se levantou um homem igual a Moisés. Nunca. Que falasse com Deus cara a cara. Vamos lá? As vitórias na vida de Moisés. Que coisa linda, né? Vitória. Quem quer vitória, vai chorando, geme e chora, né? Então vamos lá. Crente gosta de vitória. Olha aí, vamos ver. E vitória dele, escondido por 3 meses. Todas as crianças sendo mortas, mas Moisés foi preservado. Ele recusou o principado egípcio, versículo 24. Eu estou aqui de forma sistemática, né? Aqui, sermão expositivo e textual, é assim, ele pega os próprios versículos do texto. Aqui, esse versículo 23 aí é de Hebreus, né? Escondido por 3 meses, recusou o principado do Egito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolheu ser maltratado, 25, desprezou as riquezas do Egito. Você sabe o que é desprezar a riqueza do Egito? Você já assistiu aqueles filmes de Indiana Jones e outros, aqueles dos tesouros do Egito? É muito ouro, muito tesouro. Os faraós, quando eram enterrados, eles eram colocados muito ouro, muitas pedras preciosas naqueles túmulos. Por quê? Porque eles entendiam que iam ressuscitar um dia, e quando ele ressuscitasse, ele tinha que estar com todo aquele ouro, né, para reinar onde ele aparecesse. E os seus servos, os seus criados, todos eram mortos também. Todos morriam juntos, porque quando ele reaparecesse, né, ele já tinha todos os seus empregados ali de prontidão. Era muita riqueza, e Moisés, por conta do seu chamado, desprezou, né, as riquezas, os tesouros do Egito. Por que ele fez isso? Aguardando a recompensa de Deus, versículo 26. Versículo 27, ele deixou o Egito. Ele era formado no Egito, ele tinha status de príncipe, poderia ser o faraó caso o filho legítimo morresse, mas ele deixou o Egito. Aleluia. Glória a Deus, porque nós também deixamos o Egito. Ele não temeu a ira do rei, versículo 27. Lembrando que foram 10 pragas ali no Egito, Êxodo 12, 12. Se você não sabe, essas 10 pragas, cada uma foi afrontando um deus egípcio. Eles adoravam o Nilo, aí a água se transformou em sangue. Eles adoravam um deus ali que é representado pela rã, e Deus mandou aquela praga das rãs. Eles adoravam o sol, Deus mandou as trevas. Para cada uma das pragas, Deus estava afrontando um rei. E a 10ª praga, pastor João Neres, Faraó era adorado como rei. Então a 10ª praga foi: matarei todo o primogênito, aquele que vai ser o substituto do rei. Vou tocar na ferida. Faraó não acreditou, pagou para ver e perdeu o seu filho. Mas os primogênitos de Israel foram preservados com o sangue. Se você está preservado e guardado pelo sangue, diga amém. Pela fé ele celebrou a Páscoa. Lá em Êxodo 12, 11 confirma isso, né? Diz que ele saiu do Egito com o sapato no pé, com as vestes cingidas e com o cajado na mão.
Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos estar assim como os egípcios, prontos para fugir, né? Sapato no pé, lombos cingidos e cajado na mão. E o versículo 27 de Hebreus 11, 27 diz que ele estava como vendo o invisível. Ele via algo que os outros não veem. Quem tem chamado de Deus, quem sabe que foi Deus que chamou, realmente sai como vendo o invisível. Ele, Moisés, né, protegeu os primogênitos com o sangue do cordeiro. Ou seja, ele cumpriu a palavra de Deus, colocando o sangue nas portas, e o destruidor dos primogênitos, o anjo da morte, como dizem, não entrou na casa de nenhum judeu. E vitória de Moisés, atravessou o mar a pés enxutos. Aleluia. O preço da sua chamada não foi barato. Ele não entrou na terra. Da pena de Moisés, quando chega perto, ele diz: Senhor, está se cumprindo tudo, deixa eu entrar. Deus diz: não, e não me fale mais nisso. E aí ele, como um bom pastor, ele diz: tá bom, Senhor, então dê um pastor para essa congregação. Deus disse: já dei. Desça e unja, coloque as tuas mãos sobre Josué. Então ele viu a terra de longe, mas não entrou. E o texto é claro, lá em Salmo diz que ele não entrou por causa do povo, por causa das murmurações do povo. Mesmo assim, esse povo ele abençoou. E ele entendeu que o ministério dele acabava ali. Tem muita gente que sabe quando começar o ministério, mas não sabe quando parar. Deus estava dizendo: Moisés, eu agora, depois do Rio Jordão, eu preciso de um guerreiro para conquistar, né? Para lutar contra os gigantes amorreus, para lutar contra os filisteus. Eu preciso de um general agora. Você está com 120 anos, descansa. Acabou aqui seu ministério. Houve uma disputa pelo seu corpo, porque eu falava isso no seminário Asaf ontem. Alô, meus amigos, irmãos do seminário Asaf na Estrada da Posse, paz seja convosco. Eu falava exatamente isso, que se eles achassem o corpo de Moisés, como eles tinham a sabedoria lá do Egito, eles iam embalsamar e iam adorar o corpo de Moisés. O povo era difícil. Então Deus sepultou Moisés e colocou de serviço, de plantão, nada mais, nada menos do que Miguel, arcanjo, arquiângelo, chefe dos anjos, comandante dos exércitos celestiais, para tomar conta do corpo de Moisés. Satanás está procurando até hoje e não acha, porque Miguel disse: o Senhor te repreenda. Agora olha só, a cereja do bolo da aula de hoje, olha que interessante. O que é que significa menino formoso? É por isso que eu indico essa Bíblia para vocês. Isso aí é um extrato da Bíblia, palavra-chave, que explica versículo por versículo, palavra por palavra. Menino formoso é esteio, formoso, a palavra formoso em hebraico é esteio. Eu não vou ler tudo. Significa bonito para Deus. É meu caso, né? Só quem me acha bonito é a minha mãe, minha esposa, a pastora Márcia. Amém, minha irmã? Amém. Amém. Ela... Mas, queira o homem ou não, querendo o mundo ou não, eu sou bonito para Deus. Eu sou asteios. Oh, glória. Moisés devia ser um menino bonito mesmo, até fisicamente, mas a expressão menino formoso, esse formoso é asteios, que significa bonito para Deus. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Amém? Então, independente da sua aparência física, pelo chamado, pela história, pelo projeto que Deus preparou para mim e para ti, nós somos asteios, bonitos, bonitas para Deus. Então, Deus te abençoe, menino formoso, menina formosa, asteios, bonito para Deus. Moisés desprezando os tesouros do Egito. Aleluia. Amanhã voltamos com mais um personagem da galeria dos heróis da fé. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esta live, pela vida de cada um dos teus filhos que assistiu, e que os exemplos de Moisés nós possamos também seguir e sermos ricamente abençoados.
toma a nossa vida aos teus cuidados, abençoa a nação de Israel, guarda Jerusalém e cumpra a palavra de Gênesis 12:3, que diz: abençoarei os que te abençoarem. Se a tua bênção está sobre o Brasil, que assim seja. E se a parte B do versículo está sobre quem se opõe a Israel, que o Senhor julgue os inimigos de Israel. Que assim seja. Jeová Tessitiqueno, eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus amados. Até amanhã, se Deus quiser. Não deixe de compartilhar e de indicar para outras pessoas esse projeto novo aqui. Depois nós vamos ler a Bíblia toda de novo, mas por enquanto estamos na galeria dos heróis da fé. Deus abençoe.